Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o gato rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, onde pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que puxo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, é uma alegria podermos iniciar mais essa celebração e podermos juntos aqui ler a palavra de Deus, cantar louvores ao nosso Senhor e sermos, de fato, santificados e edificados pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe em todo esse tempo, que você esteja bem, saudável, feliz e que esse tempo promova também na sua vida contentamento. Que Deus nos dirija em todo o tempo. A leitura que nós faremos nesse momento está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs
no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E a esse Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Redentor, a quem nós rendemos todo louvor, toda honra e toda glória. Que todo esse momento de celebração seja uma dedicação desse reconhecimento que nós temos, a dedicação do nosso coração em reconhecimento a tudo quanto Deus é e faz, tem feito, principalmente no que diz respeito à obra redentora que Ele aplicou em nossa vida por meio de Jesus Cristo. A Ele, portanto, toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. Senhor, vem a ti, pra meu coração transformar, desfrutar da graça.
Estarei bem junto a ti, teu Espírito me conduz no poder do teu amor. Estarei bem junto a ti, teu Espírito me conduz no poder do teu amor.
Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois teu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Muito bem, eu acho que vocês perceberam, eu troquei de camisa e coloquei uma camisa amarela. Isso porque nós estamos no Setembro Amarelo e é de fato uma data, né, um período significativo dentro desses meses coloridos, né? E o Setembro Amarelo, ele é chamado de o mês da prevenção contra o suicídio. Um problema tão sério, um problema tão grave, e que a igreja não pode passar despercebido. Eu creio que esse é um problema que é também nosso problema. Muitas pessoas que perdem o sentido pela vida por conta do desespero, por conta de situações
de profunda tristeza que acometem a vida, a alma dessas pessoas. E elas então não veem outra saída para a sua existência senão tirar a sua própria vida e acabar com esse sofrimento, acabar com essa dor. Tantas são as razões que podemos pensar sobre o porquê das pessoas tomarem essa decisão. Mas eu acho que não é esse o ponto que nós precisamos tratar como igreja. Creio que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que há sofrimento no mundo, que há sofrimento nas pessoas, que há dor, uma dor intensa, que as leva a pensar em tirar as suas próprias vidas. Devemos, como igreja, orar por essas pessoas. Orar e colocar diante de Deus a vida de cada uma delas, que pode ser uma pessoa que a gente não conheça, pode ser uma pessoa próxima da gente e, quem sabe, pode ser até nós mesmos. É um problema sério, é um problema que nos desafia também ao exercício dessa fé que a gente tem tão vívida em nosso coração. Então nós temos que orar com intensidade em favor desse tema que é tão generoso e é tão importante, prevenção contra o suicídio. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, a igreja tem as palavras da vida eterna. E nós precisamos falar sobre essa palavra. Nós precisamos levar às pessoas essas palavras que podem, de fato, transformar as suas realidades, as suas vidas. Transformar o desespero em esperança. Transformar a tristeza profunda em alegria. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder. Como igreja, nós precisamos também assumir esse papel e falar do amor de Cristo, do amor de Deus, da salvação que há em Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e movidas a crerem na razão da sua existência, que é Cristo, que é Deus. Eu gostaria que nesse momento desse nosso culto, desse nosso encontro, nós dedicássemos esse tempo de oração em favor desse projeto, em favor dessa pauta, que nós colocássemos nas nossas orações de intercessão na manhã desse dia, a vida de pessoas que ou tentaram tirar as suas vidas, ou estão pensando nisso. Vamos orar, meus irmãos, com fé, e vamos nos colocar à disposição para acolher. Que Deus nos abençoe. Vamos orar por alguns instantes nesse sentido. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Dando continuidade à nossa série de sermões na carta de Tiago, nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 14 em diante, que dizem assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé,
e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e por isso isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos abençoe e que o teu Espírito Santo, de maneira poderosa, nos comunique a tua verdade. Nos transforma, ó Deus, e nos santifica para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o cristianismo não foi fundado por Cristo, conforme alguns dizem. O cristianismo existe desde quando tudo foi criado, porque tudo se resume a Cristo. De tal maneira que viver o cristianismo tem a ver não somente com os eventos novos narrados no Novo Testamento, mas tem a ver com tudo aquilo que desde o Antigo Testamento tem sido falado, anunciado sobre a redenção em Cristo Jesus. Estou dizendo essas coisas, ou estou fazendo estas colocações, para que a gente entenda que existe uma série de componentes que nos fazem viver o cristianismo. Não somente um aspecto mais intelectual, não somente o fato de se conhecer ou deixar de conhecer, mas envolve como nós vivenciamos aquilo que nós professamos, como nós evidenciamos as verdades daquilo que nós proclamamos. Isso de fato tem sido um desafio durante toda a história do povo de Deus. Desde o passado, quando os servos do Senhor foram provados em diversas circunstâncias quanto à operosidade da sua fé. No texto que nós lemos foram citados dois personagens significativos na história bíblica. Abraão, mais conhecido, e Raabe, talvez menos conhecida, mas que desempenhou um papel importantíssimo e tem o seu nome mencionado justamente porque a operosidade da sua fé produziu efeitos bons, significativos para o plano de Deus, para o propósito do Senhor na vida do seu povo. O que nós vamos falar na manhã desse dia, de uma maneira sucinta, breve e bastante prática, considerando que a praticidade é uma das características da carta de Tiago, é que como nós podemos verificar a nossa fé na prática. Por isso, o tema do nosso sermão na manhã desse dia é a fé na prática. E o que eu gostaria de frisar, em primeiro lugar, que a fé na prática é uma fé viva. É uma fé viva. A palavra de Deus nos fala, ela testifica de si mesma e ela diz que ela é viva e eficaz.
sendo ela a palavra de Deus, viva e eficaz, transformando as nossas vidas, assim que a nossa vida é impactada pela sua mensagem, o Espírito Santo desvela a nossa mente, esclarece-nos sobre as suas verdades espirituais mais profundas, há algo que acontece em nossa vida que não nos permite viver da mesma maneira. Somos vivificados pela palavra de Deus. A partir do momento em que o Espírito Santo nos comunica as suas verdades, a graça de Deus nos impacta, temos a nossa vida transformada. E aí sim, passamos da morte para a vida. Uma fé, na prática, é uma fé viva, conforme nós podemos, em primeiro lugar, entender aqui dessa passagem. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí ele fala sobre um exemplo de um irmão que necessita de ajuda e qual é a operosidade dessa nossa fé em acudir esse irmão. Mas no versículo 17 diz assim: se não há esse aspecto da fé e da prática, então a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o primeiro aspecto dessa fé na prática é uma fé que se envolve, é uma fé que entende o valor não somente de você crer, mas você também fazer ou evidenciar aquilo que você prega, aquilo que você anuncia. Por isso é uma fé viva. É uma fé viva porque ela pode ser percebida. Ela não permanece estática, ela se movimenta. E ela se movimenta em prol das necessidades que surgem, né? Seja em qualquer circunstância que isso surgir ou procurar nos provar. O fato é que uma fé, na prática, é uma fé que é considerada viva e não morta. Quando nós somos instados a exercitá-la, meus irmãos e irmãs, nós somos instados a exercitá-las não somente no pronunciamento do que ela significa, no que cremos, isso é importante também. É importante dizer o que você pensa ou o que você sabe sobre Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua obra, mas o mais importante, o que torna a sua fé prática e viva, portanto, é como você coloca em prática aquilo que você anuncia. Se você crer que Cristo é o Senhor da sua vida, você de alguma maneira vivencia Cristo nas suas ações. Não é simplesmente um exercício intelectual de saber, mas é um exercício também prático de fazer. Portanto, o que nós temos aqui, em primeiro lugar, é exatamente isso, uma fé na prática, uma fé que é viva, é verificada pela sua vivacidade. E aí, de maneira bastante prática, Tiago diz assim: então veio um irmão que carece de ajuda, que veio se aconselhar com você, ou até mesmo te pedir um favor, uma ajuda, e você bate no seu ombro e diz assim: tá bom, meu amigo, vou orar por você. Vá em paz, se aqueça, coma bem. E você não dá os recursos necessários. O que Tiago está dizendo é o seguinte, que você foi omisso. E, na verdade, você não evidenciou a vivacidade dessa fé. Porque a fé nos faz exatamente aplicar aquilo que nós entendemos ser o correto dentro da perspectiva do que Cristo faria. Isso é cristianismo. Por isso, muitas vezes, é tão difícil vivermos o cristianismo, sermos verdadeiros cristãos. Porque nós queremos e muitas vezes sabemos falar o que Cristo nos ensinou, mas nós não sabemos aplicar isso na prática. Acolher, ajudar, acudir o necessitado faz parte da vivacidade da nossa fé. E o que o Tiago está falando tem a ver justamente com isso. Fé na prática é uma fé, em primeiro lugar, viva, que se evidencia, que se move, que vai ao encontro das necessidades
não somente nossas, mas também do nosso irmão. Mas em segundo lugar, irmãos e irmãs, uma fé na prática é uma fé, ou é uma junção entre o crer, o ser e o fazer. E é isso que nós temos dado ênfase na exposição aqui da carta de Tiago. A fé na prática é uma junção entre o crer, o ser e o fazer. Versículo 18 e 19 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Nesse aspecto, nesse momento aqui da sua exortação, Tiago está falando justamente sobre esse aspecto da junção entre crer, ser e fazer. E ele agora coloca como se fosse aqui um desafio, né, para aqueles irmãos que, de alguma maneira, tentavam impor a sua fé simplesmente com o exercício da intelectualidade. E aí ele diz assim, mas tu dirás, tens fé e eu tenho obras. E aí ele fala, mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É muito interessante esse jogo de palavras que Tiago faz aqui, justamente para mostrar que as obras, na verdade, ou a prática, a vivacidade da nossa fé, ela se evidencia através daquilo que a gente faz, através das nossas ações. Veja só, é muito importante saber, é muito importante crer, você ter consciência, você exercitar a sua intelectualidade no sentido de você conhecer mais ao Senhor, não é? Buscar mais a sua presença, conhecer aspectos teológicos. Por quê? Porque esse conhecimento, esse arcabouço de conhecimento, tudo isso que você formula dentro do seu intelecto, na verdade vai te dar muito mais capacidade para que você coloque na prática a verdade do cristianismo. Isso tudo tem que ficar muito claro. Jesus, quando esteve diante de Satanás, naquele período da sua provação no deserto, ele teve que reagir à tentação que lhe foi imposta por Satanás, usando o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Tanto assim que naquele relato, naquele momento, todas as respostas de Jesus foram embasadas, foram citações das Escrituras Sagradas. Não é? Pedro também fala que nós devemos conhecer aquilo que a gente crê para que a gente dê provas às pessoas quando nós formos arguidos sobre a nossa fé. Quando nós formos questionados sobre a razão de sermos e fazermos o que somos e fazemos. Então, conhecer é importante, mas esse conhecer deve nos lançar, deve nos conduzir para um fazer, para uma vida que de fato represente aquilo que a gente sabe que é verdade. E a gente prega para as pessoas como sendo verdade. E aí, então, uma fé na prática, ela compreende essa junção de três características importantíssimas. Crer, eu tenho que crer, eu tenho que saber no que eu creio. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter profundidade naquilo que eu sei que é verdadeiro e que foi comunicado por Deus a mim, ao meu coração. Eu tenho que ser aquilo que eu sei que é verdade. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro, eu tenho que colocar isso em prática, em primeiro lugar, na minha conduta. Por isso é tão importante conhecer como é que eu vou ser uma coisa que eu não sei, ou que eu não tenho conhecimento. Por isso, o Tiago ele fala de maneira muito contundente sobre essa questão, que nos leva para um terceiro ponto. Essa junção é formada de três características: crer, ser e fazer. Bom, eu já sei o que eu tenho que fazer, não é? Eu já sei por quê? Porque Cristo me comunicou isso.
não somente me comunicou essas verdades, mas ele me moldou. Ele moldou o meu caráter, me fazendo um verdadeiro cristão. Então eu sei, eu sou, e agora porque eu sei e eu sou, eu faço. O desafio que Tiago faz aqui tem a ver justamente com essa diferença. Se fosse só saber e crer, então não há vantagem nisso. E o que Tiago argumenta tem a ver justamente com o fato de que os próprios demônios, o próprio Satanás, ele não somente sabe da verdade, como ele crê na verdade. E ele não somente sabe da verdade, crê na verdade, como ele treme diante dessa verdade. Muito esclarecedor isso para a gente, porque o que Tiago está dizendo é o seguinte: então veja só, se for só saber e só crer, o diabo também sabe. Os demônios todos sabem, eles conhecem, eles creem, eles tremem diante de tudo isso. E muitas vezes o que nos desafia, o que nos confronta é o fato de nós sabermos, de crermos nisso tudo, e isso não fazer diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente crê, a gente sabe, mas a gente não treme diante dessa palavra e dessa verdade tão contundente ao nosso coração. E por isso a nossa vida é desleixada no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E por isso, muitas vezes, simplesmente pelo fato de saber o que é, de crer até mesmo, mas isso não envolver o ser e o fazer, nós nos tornamos inoperantes. E é isso exatamente o que ele está dizendo aqui. Você crê em um só Deus? É uma verdade. Só há um Deus. Você crê nisso? Creio, claro que eu creio. Tá bom. Até nesse ponto não há diferença entre você e o diabo. É isso que Tiago está dizendo. O que vai constituir a diferença ou o diferencial dessa fé na prática tem a ver justamente com o andamento disso, ou a continuidade dessa evidência na sua vida. Você crê? Então seja e faça. É isso que vai distinguir nós, cristãos, principalmente dos demônios e do próprio diabo. Se você crê no cristianismo, viva o cristianismo. Molde a sua vida pelo ensino de Jesus, por aquilo que ele nos mostrou, não somente dizendo o que fazer, mas nos ensinando na prática, demonstrando com a sua própria vida como fazer. Os ensinos de Jesus são maravilhosos, são preciosos. O que Tiago fala aqui não tem a ver muito com aqueles aspectos da teologia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas tem a ver com os aspectos aferitivos dessa fé na vida, na prática, no seu dia a dia, no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento com a sociedade, no seu relacionamento com todas as outras coisas. Tem muito a ver com o aspecto do amar ao próximo como a si mesmo, essa dedicação que nós devemos ter para com o outro, sabe, muitas vezes negar a nós mesmos. Isso é característica do cristianismo. Você abrir mão das suas ideologias, dos seus pensamentos, dos seus pressupostos, daquilo que você diz assim, batendo no peito muitas vezes. Não, eu penso dessa maneira, mas o que está em jogo e em voga aqui não é o que você pensa, mas é o que Cristo diz como é. E Tiago está dizendo aqui que você crer tem que te mover, necessariamente. Uma fé na prática te move a ser e a fazer aquilo que Cristo foi e mandou a gente fazer. Ele foi, ele fez, e nós somos seus imitadores. O apóstolo Paulo, ele cita isso também em algumas das suas mensagens. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Isso é o cristianismo. O cristianismo tem a ver não simplesmente com aquilo que a gente entende sobre o cristianismo, mas sobre o que efetivamente ele é. Uma fé na prática entende isso, forma o nosso caráter e faz com que as nossas atitudes
com relação ao nosso próximo, com relação a tudo quanto a gente se relaciona, seja de acordo com essa fé, com aquilo que a gente crê e com aquilo que a gente prega. Portanto, Tiago, ele é muito contundente nessa palavra. Mas, meus irmãos e irmãs, é algo prático, que deve iluminar a nossa mente e esclarecer o nosso entendimento, obviamente, para que a gente ajuste a nossa fé com aquilo que nós somos e fazemos. Mas agora, em terceiro e último lugar, a fé na prática, ela é uma expressão que justifica o crente. É uma expressão que justifica o crente. E aí deixe-me explicar bem esse termo. Mas antes vamos ler os versículos 20 em diante. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? E aí ele dá o exemplo, ou os exemplos. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas ainda ele dá o segundo exemplo. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui, irmãos, é necessário fazermos uma distinção nessa palavra justificação, para que a gente não incorra a erros teológicos, não é? Porque existe um tema da nossa teologia reformada que diz que a fé é que nos justifica. Justificação pela fé somente. E aí, nesse aspecto, nós não estamos em desacordo com a palavra de Deus e com o que Tiago diz, porque quando nós falamos que a justificação é pela fé somente, nós estamos falando sobre essa relação reconstruída na nossa relação com Deus. E aí sim, nessa relação de reconstrução da nossa comunhão com Deus, Cristo, e tão somente Cristo, pela sua obra, nos justifica diante de Deus. Ou seja, nos torna justos aos olhos de Deus. Ele nos apresenta, pela sua obra, o seu Pai, o nosso Deus. E nessa relação, tão somente por meio da fé em Cristo Jesus, é que nós temos essa restauração, essa justificação. Certo? Então, o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é isso. Tiago não está falando de uma justificação de reconstrução da nossa relação com Deus. Tiago está falando de um outro tipo de justificação, que tem a ver com aquilo que a gente crê e as pessoas podem aferir na nossa vida. Ou seja, aquilo que a gente crê é justificado através dos nossos atos no que diz respeito aos nossos relacionamentos com as outras pessoas, com o nosso próximo. Então, essa distinção é muito importante para que a gente entenda o que Tiago está dizendo. Ele não está em desacordo com o apóstolo Paulo, que fala que a justificação é pela fé somente. E aí eu já expliquei, e creio que esteja claro para todos nós, que o que Paulo está tratando tem a ver com a nossa relação direta com Deus, com a nossa salvação, com aquilo que Cristo garantiu por nós, por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Então essa é uma justificação que tão somente pela fé em Cristo Jesus, ou nas obras de Cristo Jesus, nos justifica diante de Deus. Contudo, o que Tiago está falando agora tem a ver
e está em harmonia com o que o apóstolo Paulo ensina, porque ele diz o seguinte: essa fé que você tem em Cristo Jesus, que te justifica diante de Deus, é uma fé que também deve, pelos seus atos, te justificar diante das pessoas. Ou seja, aquilo que você crê e aquilo que você prega e aquilo que você vive é o que te justifica, é o que te faz ser visto ou reconhecido pela sociedade, pelas pessoas com quem você convive, como um verdadeiro cristão. É o desembocar, é o desenrolar dessa história do nosso relacionamento com Deus na nossa vida em sociedade, na nossa vida comunitária. E aí, Tiago, ele dá esse exemplo mesmo. Veja, então, em primeiro lugar, ele fala de Abraão. E ele cita aquele evento que recentemente preguei aqui também em nossa igreja, sobre Abraão tomar o seu filho Isaque e ir até o lugar para sacrificá-lo, o lugar que Deus havia mandado ele ir para sacrificar a Isaque. Veja que houve todo um preparativo, veja que houve todo até mesmo um desgaste talvez emocional por parte de Abraão, mas ele foi justificado, não no que diz respeito a essa relação com Deus, mas no que diz respeito ao exemplo que ele deu para as pessoas, para nós que recebemos essa mensagem hoje, de que ele tinha fé em Deus, ele cria que Deus haveria de providenciar para ele o que fosse necessário para que ele cumprisse com essa tarefa. E ele levou Isaque até aquele altar, até o altar daquele sacrifício, onde ele haveria de fazer esse sacrifício. E chegou lá, deitou o menino sobre a lenha, e erguendo o seu punhal, ele ouve então a voz do Senhor que diz: Abraão, não faça isso, porque a sua fé foi provada. Então, o que Tiago está falando aqui, o que ele está mencionando aqui, tem a ver justamente com essa prova da fé diante das pessoas e daquilo que a gente testifica na prática com relação a esse relacionamento com Deus. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus tem que ser uma fé tão forte, tão intensa, que mesmo tendo que exercê-la até o último grau, a última consequência, ela pode ser verificada por aqueles que estão vendo. Veja, meus irmãos, 2 exemplos são dados aqui por Tiago, de Abraão e de Raabe. Quando os espias foram lá para Jericó para espiar a terra, para verificar ali qual era os perigos, que existiam, havia um risco também à vida deles, porque eles estavam sendo procurados, eles estavam sendo caçados para serem mortos pelos soldados daquela cidade. Eles então chegaram até a casa de Raabe, e Raabe os acolheu e os escondeu, e ela fez isso por uma razão muito simples. Lendo lá o texto você fica sabendo disso. Ela creu naquilo que aqueles espias, aqueles homens falaram sobre o que haveria de acontecer. Ela creu, e essa fé fez com que ela tomasse uma atitude que também fosse perigosa para ela, de esconder aqueles homens e de não os entregar. Raabe foi operosa em sua fé. Ela creu e ela agiu de acordo com a sua fé. E isso lhe foi imputado por justiça, diz aqui a Escritura Sagrada. Irmãos e irmãs, muitos outros exemplos nós temos na história do cristianismo sobre a operosidade dessa fé. Houve um tempo em que homens que professavam o nome de Jesus foram martirizados, homens e mulheres, crianças, famílias inteiras. A fé que os levou até as últimas consequências. Hoje eles gozam da plenitude da salvação, da graça, da alegria de pertencer ao Senhor. Mas esse exemplo, esse testemunho profícuo que eles deram, ecoa durante toda ou através de toda a história do cristianismo. Uma fé operosa, uma fé na prática, tem a ver com essa expressão
de coragem, de dedicação, de perseverança. E isso justifica o crente diante dos homens, diante das pessoas. Ainda que precisemos morrer por causa da nossa fé, a nossa morte jamais é em vão. Considerando primariamente as bem-aventuranças, quando Cristo diz: bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do meu nome, porque há um lugar reservado, há uma coroa de vitória, de vida garantida para mim e para você que perseveramos na nossa fé. Mas há também o aspecto desse testemunho que ecoa por gerações, falando: olha, esse homem foi um homem de fé. Quem nunca ouviu falar de Estevão, narrado nas Escrituras, que foi apedrejado? Não é? Quem nunca ouviu falar dos apóstolos que também foram mortos, martirizados por causa da perseguição? Quem nunca ouviu falar em William Tyndale, que também foi morto? John Hus, John Wycliffe, homens que por causa dessa fé operosa deixaram um legado, deixaram história. E eles evidenciaram a sua fé até a última consequência. Tantos outros exemplos são dados. E a gente não está falando sobre essas expressões que marcaram um povo de Deus na história, no passado. Mas muitos hoje são, de fato, desafiados a exercitar essa fé. Hoje, em países em que há perseguição física contra os cristãos. Mas não somente nisso. Nós somos desafiados a colocar a nossa fé na prática como uma expressão que nos justifica diante dos homens. Quando nós assumimos posicionamentos, mesmo contrário ao modismo atual, mesmo contrário às ideologias, mas que estão de acordo com aquilo que Cristo nos ensina. Nós também somos desafiados a exercitar a nossa fé. Quando no nosso Instagram, quando no nosso Facebook, quando nos nossos posts nas redes sociais, nós assumimos a nossa postura, a nossa fé como crentes. E essa é uma fé que nos justifica diante das pessoas. É o ajuste, é a junção daquilo que nós cremos com aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Meus irmãos e minhas irmãs, de fato há um enorme desafio diante de nós. E o que Tiago encerra é justamente nos dando o exemplo de como podemos manter a nossa fé prática e viva. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A consulta que você deve fazer ao seu coração na manhã desse dia tem a ver com a sua relação de fé com Deus e a expressão dessa fé com a sociedade, com o próximo. Irmãos e irmãs, faça uma consulta sincera no seu coração e verifique se a sua fé se ajusta com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Porque ser cristão é você se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. Cuidado com a maneira com que você trata as pessoas. Cuidado com a maneira como você testemunha sobre Cristo na sua vida. Cuidado, cuidado, é coisa séria. Ser cristão é a coisa mais difícil do mundo, ao mesmo tempo que é a coisa mais gloriosa do mundo. Talvez não usufruamos e não usufruiremos dessa glória nesta vida, mas certamente a usufruiremos no novo céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe.
Bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um encerramento aqui da nossa celebração, ao final de mais uma celebração, melhor dizendo, né? E é sempre bom contar com a presença e a participação de todos vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos, né? E convidados sempre a se conectar conosco e participar de todos os eventos que a gente faz em nossa igreja, tá? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana rica na sua presença e que nós tenhamos, de fato, da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as motivações necessárias para prosseguirmos firmes, fazendo a sua obra aqui, servindo ao nosso Senhor com alegria e com disposição. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não corre da mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração, as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer.